Audiência pública. Bom dia, senhoras e senhores. A partir de agora, damos início à audiência pública destinada à discussão das taxas de esgoto 80% cobrado em nosso município. Uma solicitação do vereador Almir Agente, aprovada por todos os vereadores, edis desta casa. Desde já, em nome da presidência deste Poder Legislativo, agradecemos a presença de todos que estão presentes nesta Casa do Povo. Queremos agradecer também a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Asa Branca M de Salgueiro, através também da Talismã FM, dando cobertura através do locutor Claudinei Santos e os internautas. Convido os nobres parlamentares para ocuparem seus espaços. Iniciando, convido o presidente desta casa, Pedro Pereira de Lima. Pedro de compadre, com a salva de palmas. Primeiro secretário, André Cacau. Ele não se encontra, mas foi justificada a sua ausência. Convidamos o segundo secretário, Auremar Carvalho. O vereador Márcio Nemédio. Convidamos também o vereador Edinaldo Barros. Temos a honra de convidar o vereador Paulo Afonso Valença Sampaio. Convidamos também o vereador Almir Agente. O vereador Augusto Matias. Convidamos a vereadora Fátima Carvalho. Convidamos o vereador José Carlos. A vereadora Raimunda Barros Mana. Convidamos o vereador Juliano Barros. Convidamos o vereador Ercílio Carvalho. Convidamos, neste momento, também o vereador Eugênio Bezerra. Os parlamentares já ocupando seus lugares nesta audiência pública aqui na Casa Epitácio Alencar. Convidamos as autoridades para ladearem a mesa diretora. Temos o prazer de convidá-lo, representando o comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, José Roberto. Convidamos o seu representante, Major Costa. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito do município, Dr. Marcondes Libório Sá. Temos a honra de convidar o desembargador aposentado, o excelentíssimo senhor Dr. Chico Sampaio. Dr. Chico. Também convidamos o senhor Paulo do Cartório, popularmente conhecido. Temos o prazer também de receber o senhor gerente da Compesa, senhor Januário. Doutora Fabiana Nascimento, assistente social. Convidamos a senhora Luci Calazan, assistente social. Convidamos a professora Raquel Pereira. E saudamos
alunos e gestores da Escola Paulo Fernando, que está neste recinto. Com a salva de palmas. Neste momento, convidamos todos os presentes para, de pé, entoarmos o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se pegou essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em você, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mas bela sorte pobre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras coisas de Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, forão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais variada, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá paróquia sentas estrelado. Indica o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. Com seres da justiça clama forte, verás que o vinho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra moral, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. E antes da palavra do nosso presidente, ele nos comunica que um edil desta casa vai fazer uma apresentação com uma música, e nós convidamos o vereador José Carlos para a sua apresentação. Por favor, por gentileza, à vontade. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do prefeito Dr. Marcondes, os vereadores, em especial aos alunos, às crianças que nos fazem abrilhantar essa reunião desta manhã. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O
passado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou no início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O passado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, mas não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é um mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, se o mundo te fizer cair, Ele te levanta. Quero externar meus agradecimentos ao propositor também dessa reunião, nosso amigo Almir, pelo convite, grato. Que Deus abençoe a todos. Acabamos de receber a informação de que já está neste recinto o representante do PROCON, o qual eu também chamo para fazer parte da mesa, o senhor Marcos Aurélio Dutra, por gentileza. Assim convidamos o presidente da casa, Pedro Pereira de Lima, Pedro de Compadre, para declarar aberta a audiência pública, expondo a sua finalidade. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, né? Aos vereadores, ao senhor prefeito e todas as autoridades que aqui está, né? Declaro aberta a sessão para tratar do assunto de grande importância para a nossa sociedade, que é a questão da taxa de esgoto que está sendo cobrada, um valor alto. Nós vimos aqui no decreto que pode ser entre 40% a 100%, né? E que Salgueiro está quase no pique, está sendo cobrado 80%. Então, nós sabemos que é uma região pobre, né? Que é muito difícil de que as pessoas, né? A gente está encontrando as pessoas e dizendo que a dificuldade de pagar essas contas, quem tem uma conta de
de R$100 vai pagar 180, né? Claro, né? Mas quem tem uma de R$10 é a mesma coisa, vai pagar 18, aqueles R$8 para ele é a mesma coisa de quem tem condição de pagar os 80 da conta de 100, né? Então, declaro aberta a reunião e convido o vereador, proponente do requerimento, Almir Agente, né, para fazer parte da tribuna, né? Ou do local, você fica à vontade, né? E que esse requerimento foi aprovado pelos 14 vereadores dessa casa, foi abraçada essa causa em nome da sociedade salgueirense e que é um requerimento que hoje pertence a todos os vereadores e pertence a toda a sociedade salgueirense. Com a palavra, o vereador Almir Agente. Bom dia. Saudar o presidente Pedro de Compadre, cumprimentar o vereador Auremar Carvalho, cumprimentar o prefeito Marcondes, cumprimentar o comandante Costa, representando o 8º BPM, a Lucia, doutor Chico Sampaio, presidente do Democratas, desembargador, doutora Fabiana, o amigo Januário, da Compesa, doutor Marco Aurélio Dutra, Paulo César, do cartório, saudar os vereadores Márcio Nemério, Edinaldo Barros, Paulo Afonso, Augusto Matias, Fátima Carvalho, vereadora Mana, vereador Zé Carlos, vereador Juliano, vereador Exílio e vereador Eugênio Bezerra. Cumprimentar as pessoas que nos assistem, em nome da aluna Cecília, do 5º ano aí do Paulo Fernando, saudar os estudantes aqui que se fazem presentes, os professores, professoras, sejam bem-vindos à casa de vocês, isso nos honra muito. Cumprimentar o radialista Claudinei Santos, da Rádio Talismã, cumprimentar ainda o radialista Paulo Barbosa, da Rádio Salgueiro FM, também nos acompanha, a Rádio Vida, a Rádio Asa Branca M e as pessoas que nos acompanham pela internet. Essa audiência pública, fui o proponente da audiência pública, que está sendo realizada agora, e de muita importância para a população de Salgueiro. Através do requerimento 058/2015, de nossa autoria, solicitamos a audiência pública para o dia de hoje com o objetivo de discutir com os órgãos competentes, autoridades e população de Salgueiro a cobrança de 80% da taxa de esgoto sobre o consumo de água em nossa cidade. Se a gente, Paulo Afonso, se a gente não sentar para conversar, para discutir, para dialogar assuntos tão importantes, e nós vamos perder tempo com coisas menores, não é? E a taxa de esgoto no valor de 80% maltrata muito a população de Salgueiro. Ao nosso alcance, fizemos convite a várias autoridades, órgãos e a comunidade salgueirense. De modo especial, nosso agradecimento a todos os presentes e também às pessoas que não puderam vir, mas que estão nos acompanhando pela imprensa. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar neste momento junto com todos vocês, discutindo um assunto tão importante para a população de Salgueiro. A democracia nos dá a oportunidade de poder falar e saber ouvir, de discordar e também concordar, de lutar pelos nossos direitos e principalmente de proporcionar a união de todos pela justiça social com harmonia e paz. Nunca mais seremos os mesmos depois dessa reunião. O futuro mostrará que todos nós avançamos, que aprendemos uns com os outros e que as vitórias dependem, sobretudo, dos nossos esforços e da nossa união. Consoante a audiência pública que ora se realiza, o Governo Federal editou a Lei 11.445, de 5 de 1 de 2007, e o Decreto 7.217, de 21 de 6 de 2010, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico em todo o país. Também em harmonia com esta audiência pública, temos vários decretos estaduais sobre o fornecimento de água e coleta de esgotos em cidades do nosso estado.
o decreto estadual 34.028, de 14 de 10 de 2009, editado por Eduardo Campos, que em seu artigo 53 diz, abre aspas, as tarifas de esgotos serão fixadas entre 40% e 100% das tarifas de águas, em função da origem e natureza dos investimentos necessários à implantação, operação e manutenção dos serviços. Sabemos que estão isentos as pessoas com direito à tarifa social, conforme a resolução da Compesa 011/2003, de 30 de 12 de 2003. Já é do nosso conhecimento que muitos consumidores estão pagando a taxa de esgoto sem o devido serviço prestado. A taxa de esgoto é um tributo a mais na conta dos salgueirenses, que será cobrada por toda a vida. O nosso trabalho também é por tempo indeterminado. Essa audiência é somente um passo a mais para nós podermos avançar, tomar conhecimento e se aprofundar mais no assunto. Mas não vamos parar por aqui, porque a tarefa não é fácil, a tarefa é difícil. Quando é para defender o povo, fiquem certo que não é fácil. A população em defesa recorre a seus representantes e aos órgãos responsáveis para a redução da tarifa de esgoto de 80% para 40%, conforme o decreto estadual. Vivemos tempos difíceis de crise econômica, de inflação e de aperto financeiro para todos. Moramos numa região das mais necessitadas do Brasil, não queremos nos discriminar de outras regiões, mas o sertão pernambucano necessita, nobre vereador Márcio Nemelio, de ajuda. Tirar o dinheiro a mais do bolso do povo sertanejo é menos desenvolvimento para a nossa cidade. Essa tarifa de esgoto significa menos comida e menos pão na mesa do povo de Salgueiro. Significa menos leite para nossas crianças. Milhões de reais vão sair anualmente do bolso da população de Salgueiro em razão da taxa de esgoto. A taxa de esgoto no percentual de 80% é uma conta árdua e incompatível com o ganho dos salgueirenses. Sabemos que a renda per capita do povo de Salgueiro é uma renda baixa, que mal dá para sobreviver. E um tributo, uma taxa de 80%, é em cima do consumo de água. Nos tempos que nós estamos vivendo, olhe, é uma situação difícil. Eu estive andando, Edinaldo Barro, em várias partes do município, da cidade, e já brota sentimento de desespero da população. A inadimplência vai lá para cima. Quando tiver, se realmente não baixar essa taxa, vocês podem ter certeza, hoje pagar uma conta de água e de energia virou um tormento para a população. Ninguém tem mais condições, a população está estressada, a população está preocupada e cabe a nós representá-los com muita força. Isso não é coisa de brincadeira não, isso é coisa séria, não é? Nosso povo é humilde e trabalhador, mas discorda dessa cobrança do valor de 80%. Em pronunciamentos anteriores e também através de requerimentos nesta casa, já fiz pronunciamentos, mas também o combatente vereador Márcio Nemelio, Augusto Matia, Auremar e todos os outros vereadores. Nós aqui trabalhamos unidos, fizemos esse requerimento e foi assinado por todos os vereadores essa audiência pública. O requerimento é meu, mas está endossado por todos os vereadores dessa casa. Aqui nós estamos dividindo a tarefa de representar a população e solicitar. Não estamos querendo brigar com ninguém, nem com o governo do município, nem com o governo do estado, nem com o governo federal. Nós estamos discutindo, nós queremos esclarecimento, o porquê. A população ainda não sabe por que está pagando 80% da tarifa de esgoto sobre o consumo de água, e esses esclarecimentos no dia de hoje vão ser muito importantes para os passos adiante que podemos dar. Então, senhor presidente, eu solicito que de tudo que for, de todo conteúdo que for apurado aqui nessa audiência pública, senhor presidente,
que Vossa Excelência possa fazer encaminhamento ao governo do Estado, ao governador Paulo Câmara, que possa fazer ao presidente da Compesa, que eu falei com ele, com Roberto Tavares, estive em Petrolina, estive em Recife, e que Vossa Excelência possa fazer encaminhamento ao PROCON, para que o PROCON tome providências sobre as pessoas que estão pagando a taxa de esgoto sem o devido serviço, que isso é grave, não pode fazer isso com a população, e que Vossa Excelência possa fazer encaminhamento ao Ministério Público, também para a adoção das medidas, e no tempo certo, Vossa Excelência, nós todos vereadores podemos ajuizar uma ação na Justiça em defesa da população. Vamos aguardar a resposta do governo do Estado, a resposta da Compesa. Se não for satisfatória a resposta, eu solicito de Vossa Excelência para que possamos entrar na Justiça ajuizando uma ação em defesa da população que não tem condições de pagar. Se tivesse condições de pagar, nós não estaríamos aqui discordando. E nós, como representante do povo, estamos aqui representando a população para discordar desse percentual de 80%, que boa parte da população de Salgueiro já está pagando, que é uma conta alta, que maltrata a população, que traz desemprego, que leva o dinheiro de fora da nossa cidade, que não desenvolve o comércio, enfim, que traz vários prejuízos à população. Acima disso, nós queremos também um saneamento bom, que tire os esgotos da cidade e que, no tempo certo, o saneamento de Salgueiro possa estar funcionando perfeitamente, mas com a taxa compatível com as condições do povo de Salgueiro. Não podemos também cobrar uma conta que o povo não tem condições de pagar. Isso é muito, porque o povo já sofre com várias taxas, vários tributos e vários impostos. Então, são minhas palavras. Que Deus possa abençoar a todos nessa audiência pública, que Deus possa abençoar as autoridades responsáveis em diminuir essa taxa de esgoto, que cabe a nós a solicitação, e reitero o que falei antes, não é uma tarefa fácil, mas também vocês podem ter certeza que depois dessa audiência pública, aí é que nós vamos sair daqui animados para defender mais todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Desde já queremos agradecer aos veículos de comunicação que vieram fazer a cobertura do nosso evento, né? A Rádio Asa Branca, né? Na pessoa de Tiago, a Rádio Talismã, na pessoa de Claudinei Santos, a Rádio Vida, não sei quem é o locutor que está presente, e Rádio Salgueiro FM, Paulo Barbosa, e todos os meios sociais, através da internet, né, que com certeza essa reunião está no Brasil todo, né, no mundo, né. Nesse momento eu convido o vereador Márcio Nemédio para fazer parte da tribuna. Aí eu queria combinar, Márcio Nemédio, para a gente diminuir o tempo, porque senão vai se alongar muito, por 5 minutos. 5 minutos cada vereador, né? 5 minutos, que eu gosto de falar rápido e gosto de ser objetivo. Quero parabenizar todos da mesa diretora em geral, para a gente não alongar, parabenizar todos vocês que estão aqui presentes hoje, e vamos para a parte principal, que é falar sobre a audiência pública. Quero mostrar a toda a sociedade de Salgueiro que essa briga, ela já vem de longe, ela não vem de agora. Eu entrei com um requerimento nesta casa dia 3 de setembro de 2013, já preocupado com aquela obra que estava naquele momento, da Augusto Veloso. Eu entrei com esse requerimento, pedindo ao governo do estado naquela época, para contemplar alguns bairros de Salgueiro que ficaram fora do saneamento. Como o objetivo do saneamento de Salgueiro é o quê? Revitalizar os rios, limpeza dos nossos açudes. E tinha alguns bairros que não foram contemplados. Então eu pedi ao governo do estado, na data dia 3 de setembro de 2013, e também para contemplar o saneamento do hospital regional, que até hoje cai dentro de um açude. Então a gente já vinha cobrando desde 2013. Eu entrei também nesta casa no dia 27 de novembro
de 2013, onde eu pedi ao prefeito do município, doutor Marcondes, para criar uma comissão especial, composta de técnico específico, para que seja procedida uma minuciosa inspeção nos serviços feitos naquela época nesta cidade da Augusto Veloso, que no meu entendimento, o que foi feito em Salgueiro não funciona. Não funciona como é para se funcionar. Então, naquela época, dia 27 de novembro de 2013, eu pedi ao prefeito do município uma inspeção, uma comissão para fiscalizar a obra, porque eu já estava preocupado que ia acontecer isso que está acontecendo hoje. A obra não funciona. Vocês estão vendo aí algumas fotos que eu tirei essa semana do nosso município, dos nossos esgotos, do nosso saneamento caindo dentro do leito dos rios, Açude Novo, Açude Velho, a Coab e várias localidades. O objetivo do saneamento, eu acredito, quando foi criado pelo governo federal, o governo estadual, era para a limpeza de rios e açudes, e não para agariar recursos do nosso povo. Naquela época, Salgueiro começou a cobrar uma taxa de 100%. Então, naquela época, eu entrei na justiça, certo? E junto com o PROCON, a gente foi vencedor. Baixou de 100%, eu entrei com o requerimento número 23 de 2014, dia 19 de fevereiro, cobrando, certo? O que naquela época, em fevereiro? Que a taxa vinha 100% daqui. O vereador signatário, na sua plenitude das prerrogativas institucionais, em atendimento aos justos reclamos dos moradores da Rua Pimenta e outros bairros de nossa cidade, para tomar as devidas providências perante a Compesa, objetivando a mesma, que tenha cobrança de 100% na água. O que é isso, meu povo? Naquele tempo, quem pagava R$80 de água ia pagar 160. Eu fiquei preocupado. E no dia 19 de fevereiro de 2014, eu entrei junto com o PROCON e fomos atendidos. Fomos atendidos junto ao PROCON e baixou para 80%. Parabenizo o vereador Almir por novamente discutir o mesmo assunto, porque 80% ainda é muito. É muito, por quê? Porque o nosso saneamento não está funcionando como deveria funcionar. Então, entrei também com o requerimento 98, entrei dia 6 de maio, certo? Pedindo a suspensão da pimenta, porque naquela época não tinha sido contemplado e já estavam cobrando. Então eu entrei com o requerimento pedindo a suspensão da pimenta. Entrei com outro requerimento. Alguns requerimentos nós fomos atendidos, certo? Quando foi dia 13 de maio de 2014, eu entrei também com requerimento solicitando as informações da empresa Augusto Veloso referente às obras. O que eu entrei com esse requerimento? Porque naquele tempo a empresa abria as ruas e passava 2, 3 meses com as ruas abertas, e eu queria informação por que isso, deixar as ruas abertas, principalmente do bairro do Divino e outras localidades. Eu só quero ler meu requerimento, eu estou sendo bem rápido para não gastar muito tempo. Eu entrei com o requerimento 116 de 2014 no dia 13 de maio, pedindo ao PROCON novamente para verificar, no sentido de remeter a esta casa detalhamento quais os bairros dessa cidade que incita as classificação. Qual era a minha preocupação? Porque no projeto, no decreto, como diz o vereador Almir, nós tínhamos sistema convencional, sistema simplificado, sistema de dreno. Eu quero saber qual é o sistema que vai ser aplicado no meu município, porque cada um tem um valor, 40%, 60%, 80% e 100%. Mas eu não obtive nenhuma resposta, eu acredito que não, tem muito tempo. Qual é o nosso sistema? O que eu quero que o sistema de Salgueiro seja de 40%. No dia 15 de outubro de 2014, requerimento 217 do vereador Márcio Nemédio, onde novamente eu venho, o vereador abaixo-assinado da sua prerrogativa institucional, tem a grata satisfação de apresentar o requerimento submetido ao crivo desta casa, no sentido de solicitar ao doutor promotor de justiça dessa comarca, na condição de defender a sociedade e digna de promover as medidas cabíveis para que a Compesa abstenha as indevidas cobranças de taxa de saneamento, que já tinha baixado de 100 para 80, e eu achando o cara, entrei novamente na promotoria para baixar mais, para a gente ter um entendimento aonde é que nós vamos parar. Então, esse requerimento eu não tive resposta, mas novamente, no dia 16 de dezembro, eu entrei com o requerimento pedindo ao PROCON
pedir novamente ao PROCON para verificar como se encontra o nosso saneamento. Por que eu entrei novamente? Porque a minha preocupação, eu não li os requerimentos todos por conta do tempo, a minha preocupação é essa. A Coab não foi contemplada. A Coab, todo o saneamento joga no açude novo. Então a minha preocupação é essa, é baixar o valor e que essa ETA que está aí, ela volta a funcionar com vapor total. Se eu não me engano, hoje lá só tem 1 ou 2 ou 3 profissionais para fazer todo o tratamento para que essa água escoe nos nossos rios. Então, o meu tempo é muito curto, quando eu tiver mais tempo, eu vou mostrar todo o trabalho desse vereador em cima do saneamento de Salgueiro, que foram 8 pedidos. Muito obrigado, são as minhas palavras. Vereador, que não foi 10 ainda, quase não dá para você dizer com toda a rapidez que você usou, né? Eu convido o vereador Paulo Afonso para fazer parte da tribuna. Enquanto ele chega lá, quero parabenizar e agradecer à escola Paulo Freire, na pessoa de Silvonete, coordenadora, né? Paulo Fernando, perdão, né? Na pessoa de Silvonete, a coordenadora e as professoras, e principalmente a garotada que aí se encontra, né? Que vieram à Casa Pitácio Alencar, apesar de hoje não ser uma reunião a qual é muito boa para essa turma jovem, mas eu acho que eles ficam se perguntando assim, e as matérias que não está tendo, então eu quero desde já dizer à coordenadora que no dia que precisar, traga novamente, que a gente vai receber de braços abertos. Com a palavra o vereador Paulo Afonso. Senhor presidente, mesa diretora, caros pares, autoridades aqui presentes, prefeito Marcondes, meu tio querido, doutor Chico, autoridade militar, demais autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores, munícipes aqui presentes, servidores desta casa, minhas senhoras, meus senhores. Essa audiência pública, Almir, você foi feliz com a iniciativa de sugerir essa audiência pública, justamente com as autoridades, para discutirmos esses problemas concernentes aos interesses da nossa comunidade. Eu, nos meus pronunciamentos, na época em que estava sendo realizado o saneamento de Salgueiro, eu fiz veemente protesto, mostrando que a obra perfazia um total de 31 milhões de reais e que tinha como objetivo transformar água poluída em água tratada, o açude velho, o açude novo, retirar os esgotos dos canais, que combatia também os focos de doenças endêmicas, a muriçoca. E na época nós observamos que a obra não era administrada pela Compesa local. Se faz necessário fazer justiça. Era verba extra-orçamentária federal em conjunto com o governo do estado, e o que o projeto, ao meu ver, deixou muito a desejar. E a execução de serviços de péssima qualidade. A construtora merecia na época ser destratada do contrato, porque estava causando transtorno na vida do salgueirense, com as ruas esburacadas, calçamentos afundados, que hoje está sendo, a vítima foi a prefeitura, que está sendo corrigida pela prefeitura municipal. E denunciei, inclusive, pedindo que houvesse os órgãos fiscalizadores, o núcleo de engenharia do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, para fazer um quadro comparativo e analisar o projeto, porque eu constatei, com a vivência que tenho no campo de obras e serviço público, por exemplo, a rua Sebastião Ferreira dos Santos, as casas ficavam num plano inferior e o saneamento num plano superior. Teria, no caso, que recalcar os dejectos para as caixas coletoras. Constatei que o projeto foi mal elaborado. E hoje a Compesa local fez já 5.700 ligações domiciliares, são 5.700 ligações, quando o número de ligações são 16 mil
de água, não é? Naturalmente, água e esgoto seria para se equiparar o número das ligações de água, e que a Compesa pegou esse pepino. Já na questão saneamento básico que nós estamos discutindo, que é água e esgoto, no trabalho que está sendo desenvolvido, que hoje tem a supervisão da Compesa local, com a sua equipe operosa, em que a obra está sendo realizada e que vai assegurar, vai evitar com que novos estouramentos aconteçam, principalmente nas linhas tronco de nossa cidade, e vai solucionar de uma vez por todas a questão do abastecimento d'água local, setorizando o abastecimento d'água para a parte alta da cidade, havendo uma melhor distribuição. Isso aí eu dou os meus votos de aplauso e parabenizo o trabalho eficaz do Corpo de Engenheiros da Compesa local, que estão cuidadosamente fazendo com que não aconteça o que ocorreu com o saneamento básico, que quase que destruíam as nossas cidades. Então, eu queria esclarecer à população a nossa indignação, mas queria mostrar a realidade, não adianta demagogia. Existe uma lei de 1994, e essa lei, todos os governantes que passaram na esfera estadual colocaram decretos e mais decretos, e essas taxas abusivas, só há uma modificação existindo a mobilização e reivindicando do governo do estado, porque as leis quem fazem são os homens, é o poder legislativo, aqui no caso é o legislativo municipal, o legislativo estadual. A mudança das leis quem promove são os homens. E então nós temos que promover a mudança dessa lei desde 1994, e que o governo atual, que eu tenho certeza que ele tem sensibilidade, que diminua de 80 para 40, e que seja também feito um novo projeto para Salgueiro, um novo projeto. Aqui na questão do canal, eu aconselho que as pessoas façam as ligações domiciliares para o esgoto, que vai desaguar na estação de tratamento no Açude Velho, porque se fizerem as ligações domiciliares, nós vamos, pelo menos, essa artéria do canal vai evitar o foco de muriçoca e o foco de doença endêmica. E fazer também uma reavaliação do projeto, e fazer um novo projeto para que atenda na sua plenitude as 16 mil ligações e não apenas 5.700 ligações. Então, esse é o nosso ponto de vista, que a sociedade recorra ao governo do estado para modificar a lei, porque sem existir a modificação da lei e os decretos governamentais, não vai ser corrigida a distorção. Nós temos que ir para uma esfera maior, e eu quero dizer uma coisa, meu avô já dizia, se você pegar uma vara, você quebra ela facilmente, mas se pegar um feixe de vara, você não consegue quebrar esse feixe de vara. A população mobilizada, reivindicando o governo do estado, reivindicando a Assembleia Legislativa, tenha certeza que o problema poderá ser minimizado. Esse é o meu pensamento, essa é a minha ideia, com a experiência de homem público que eu tenho, de 10 anos de prefeito, assistente de engenharia, assistente de saneamento básico na Compesa, gerente regional da Compesa, subgerente regional. Não adianta estarmos querendo tirar dividendo político, jogando governo contra o povo contra o governo. O que adianta é termos um objetivo. O objetivo é esse: queremos a redução de 80% para 40% e cobrar do governo do estado para que a Assembleia Legislativa modifique, seja encaminhado pelo governo do estado e diminua, ou então ele possa diminuir através de decreto, se a lei permitir. Esse é o meu ponto de vista, tenho dito. O vereador Paulo Afonso, e convidamos o vereador Juliano a fazer parte da tribuna. Encontra aqui na nossa audiência pública e que ontem estavam fazendo um movimento na cidade em prol dos seus pisos salariais, justo, um movimento justo, né? E que a Câmara de Vereadores está à disposição para até a altura do que a gente pode ajudar. Bom dia a todos.
Quero saudar a mesa diretora, em nome do nosso presidente Pedro Compadre. Quero saudar toda a população salgueirense, em nome do nosso prefeito, Dr. Marcondes. Estamos aqui para falar em taxa de esgoto, né? Quero parabenizar o nosso querido vereador Almir Agente por ter feito essa audiência tão rica, né, Almir? Porque estava precisando. A gente fica ouvindo a população cobrando dos vereadores, que os vereadores têm que tomar uma providência. Então agora eu acho que chegou a hora. Estamos aqui com as autoridades, que nem o nosso gerente da Compesa, o nosso amigo Januário e os demais da Compesa. Então, já que é uma lei federal que diz que pode ser cobrado de 40% a 100%, mas eu acho que o nosso município não tem estrutura para ser cobrado 80%. Vamos lutar para que seja reduzida essa taxa, porque que tem que ser cobrado, não é uma lei federal, né? Então a gente vamos lutar para ver se consegue diminuir o percentual dessa taxa, para que venha para 40%, que a nossa população possa pagar sem tirar o pão de cada dia da nossa mesa, porque 80% eu acho que é uma cobrança, é abusivo o valor. Então, essas são minhas palavras. Quero desejar a todos uma boa audiência, que tenham um bom final de semana. Papai do Céu abençoe a todos. Convidamos o vereador Augusto Matias para fazer parte da tribuna. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa diretora no nome de Pedro Pereira de Lima, Pedro Compadre, saudar as autoridades aqui presentes, prefeito, desembargador do Chico, comandante Costa e as demais autoridades aqui, Paulo do Cartórios, todas as autoridades aqui presentes, os vereadores, comunidades que estão aqui no plenário, a escola Paulo Fernandes, senhores e senhoras. Hoje estamos aqui iniciando essa audiência através do requerimento que foi aprovado por essa casa, junto com nosso companheiro Almir Agente, trazendo esse problema, porque essa taxa de esgoto de 80%, nós temos que juntar, nós vereadores, juntamente com todas as autoridades, para que nós possa baixar essa taxa, porque não tem cabimento de 80%, já era 100%. Nosso companheiro Márcio Memédio também fez um requerimento aqui, já baixou para 80%, e vamos lutar para que essa audiência traga mais barata essa taxa, porque do jeito que está não pode continuar. E nós estamos aqui com o representante do município, representante aqui da Compesa, e todos os representantes aqui também. Quero dizer aqui que todas as rádios estão acompanhando a nossa audiência. E quero dizer que nosso companheiro aqui, a gente está ouvindo a Talismã, nosso companheiro Claudinei, todos os dias a gente vê o povo ligando para a rádio sobre água, esgoto, e a gente vê que nosso companheiro Claudinei também está empenhado nessa luta. E quero desejar aqui, e espero que junto com a Prefeitura, Compesa e a Câmara de Vereadores, nosso presidente vai tomar uma decisão para que depois dessa audiência saia um relatório para que nós possa mostrar para a sociedade que nós estamos engajados junto com vocês, porque nós sabemos que existe essa lei, esse decreto que foi baixado pelo governo Eduardo Campos, de 40% a 100%, mas nós esperamos
que esse decreto ele procure mandar um projeto para a Assembleia Legislativa que possa baixar, que através tem que ter um projeto para que possa baixar essa taxa, mas nós vamos ficar de olho e vamos cobrar dessa taxa, que não pode ficar pagar 80% nossos munícipes de Salgueiro. E aqui tenho dito. Muito obrigado. E convidamos o vereador Ercílio para fazer parte da tribuna por 5 minutos. Bom dia, senhores da mesa. Bom dia, senhores presentes, senhores ouvintes. Quando a gente busca conhecimento nas universidades, a gente deve trazer para aplicar. E a gente podia navegar aqui em 2 tipos de direito. Existe o direito natural, existe o direito positivo. O direito positivo é o que as casas legislativas aprovam e sancionado pelo Executivo. É o direito positivo. Ele pode tender para favorecer grupos que estão no poderes, grupos que financiam campanha e outros. Mas existe o direito natural, é o direito que emana da justiça, é o direito que a gente deve buscar, o melhor de todos os direitos. E eu me preocupo, porque vejamos bem, ainda não temos mais de 20% das casas totais de Salgueiro sendo tratada, mas nós estamos pagando uma taxa de 80% no lugar mais pobre do Pernambuco, que é o Sertão, e o serviço ainda não está sendo feito, mas eu já estou pagando. Isso não está de acordo com o direito natural, com o direito que emana de Deus e da pureza e da justiça. Isso me preocupa, porque eu vejo outros direitos que estão legitimados, conquistados, como o direito do piso salarial dos professores, ninguém quer respeitar, porque esse direito faz justiça a uma categoria que muda e que educa o povo, e que faz a revolução social e que faz a transformação. Então vejamos como é que nós estamos. Aqueles direitos que são assegurados, que são justos, que são dignos, que vai proporcionar uma população muito melhor, um país muito melhor, o governo não quer cumprir. Mas na hora de cobrar aquilo que ele não faz, imagine vocês, eu estou preocupado em reduzir essa taxa também, por um motivo simples. Se pode variar de 100 a 40, nós estamos no lugar mais pobre, pessoas mais pobres. Quero parabenizar a Compesa pela competência e eficiência que fazem o seu trabalho. Houve um trabalho social, houve uma isenção para o pessoal de baixa renda que paga apenas R$6 para o tratamento e para a água. Em outras palavras, só paga uma taxa simbólica. Isso aí está tudo certo. Agora, o que nos preocupa é como quem não está sendo tratado está pagando. E eu lutei muito, junto ao pessoal aqui dentro, uma pré-reunião, para que a gente conscientize a população para ampliar as instalações residenciais, para que nós estejamos pagando por um serviço que está sendo efetuado, porque saneamento é saúde, saneamento é melhoria de vida, porque essa água tratada pode ser reutilizada na agricultura e em outras coisas. Então eu queria ficar aqui, que a gente faça tudo para ter o maior cuidado na hora de escolhermos nossos parlamentares, nossos políticos, que dão aumento muito fáceis para ele e reduzem os pisos que já foi conquistado e que cobra taxa por aquilo que não está fazendo. O pessoal da Compesa está fazendo o que a lei manda. Agora, essa lei é justa? Eu sou contra essa lei. Eu acho que essa lei deve buscar justiça social, como a Compesa, dentro do limite da lei, está fazendo. Sou admirador do trabalho de todos eles, conheci a ETA, nossa ETA é de primeiro mundo. Agora, fiquei aqui muito satisfeito, porque tanto faz 1.700 ligações que já tem hoje, como 16 mil, o tratamento vai ser o mesmo custo, o que me dá a entender que pode baratear essa prestação de serviço. Então eu quero parabenizar a Compesa, fiquei encantado com os argumentos e com o que vocês fizeram, com o trabalho casa a casa, até Marcos Ribeiro, que foi um soldado, um cara que foi para cima, fez de tudo para melhorar, assistente social, Januário, todo esse pessoal que nos dá apoio. Agora digo, voltando para meu mestre, deontologia jurídica, quando houver conflito entre
entre a justiça e o direito, fique do lado da justiça. Então eu sou a favor da justiça com os professores que não recebem seu piso, que deve ser ampliado, e sou contra cobrar pelo serviço que não está sendo efetuado. Que Deus ilumine ao povo na hora de escolher os políticos, e aos políticos para que façam justiça com esse povo que lamentavelmente tem sido muito pouco valorizado e respeitado. Um abraço a todos. Vereador Ercílio, e convidamos o vereador Edinaldo Barro para fazer parte da tribuna. Eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes aqui da mesa, na pessoa do prefeito, doutor Marcondes, também ao público presente. É uma manhã realmente histórica, porque as nossas quintas-feiras aqui, nós precisamos da presença da população para acompanhar esse trabalho que a gente discute aqui rotineiramente, todas as quintas-feiras. Parabenizar o vereador Almir pela proposição dessa audiência pública e aos demais vereadores que assinamos embaixo a respeito dessa matéria. E, na verdade, nós estamos também bastante ansiosos para ouvir o PROCON, ouvir a Compesa, ouvir assistentes sociais, o trabalho, como o vereador Ercílio falou, o trabalho de orientação, o trabalho de informação sobre o saneamento, ele foi muito bem feito, inclusive com palestras em escolas, nas comunidades, toda a parte de explicação foi dada para a população, mas naquela época nós aqui na casa já discutíamos esse assunto, que quando viesse a conta viria alta para nós consumidores. E hoje essa é uma realidade que aqui está sendo repetidas vezes faladas, precisa realmente ser mudada. E não seremos apenas nós aqui nessa casa que iremos mudar essa realidade. Nós somos parte desse processo, porque pretendemos, como já foi também falado, que esse reclame da população salgueirense chegue à Assembleia Legislativa, chegue ao governo do Estado, para que assim possamos ter medidas que venham a amenizar o sofrimento do pagamento de uma tarifa realmente bastante alta para todos nós salgueirenses. Nós também, vereadores, também pagamos, né? Quando a conta vem, ela vem realmente para todos. E, claro, esperar que o saneamento contemple a toda a população salgueirense, não apenas uma pequena parcela, mas aquilo que realmente nós precisamos é um saneamento geral, bem feito, bem compreendido pela população, para que possamos pagar de forma satisfeita um tributo a mais. Quero agradecer a oportunidade, desejar que aqueles que irão explicar o processo do saneamento público e por que essa taxa, possam também convencer a população desse valor que pagamos, que achamos realmente que é um valor absurdo, mas cremos também que juntos nós chegaremos lá, vereador Almir, para que possamos todos juntos contemplarmos a redução desse valor da taxa de saneamento aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Vou convidar o vereador Eugênio para fazer parte da tribuna por 5 minutos. Quero saudar o presidente desta casa, o vereador Pedro Pereira. Saudar em nome do presidente todos os meus colegas, vereadores e vereadoras. Saudar o nosso prefeito. Saudar o nosso major Costa, representando o comandante do 8º BPM. Saudar aqui o senhor desembargador Francisco Sampaio, conhecido popularmente como Dr. Chico. Saudar o companheiro diretor da Compesa, Januário, e também a companheira que veio com ele, não me recordo agora o nome, mas saudar todos os presentes. Também aqui o meu amigo Paulo do Cartório, e também o nosso representante do PROCON, nosso amigo Marcos Aurélio Dutra. Enfim, saudar a todos e dizer que comungo com todas as palavras que foram citadas, todos os pronunciamentos que foram feitos aqui nessa tribuna por aqueles que me antecederam, porque entendemos que essa audiência pública, promovida através de um requerimento do nosso vereador Almir,
ela não venha se tornar uma audiência branca, que não valha de nada. Essa audiência, ela tem que ter um objetivo e tem que, dentro da sua existência, ter uma devida atenção pelo nosso governo do Estado. O nosso povo é um povo humilde, um povo carente, e não é simplesmente um decreto que venha afrontar os nossos queridos munícipes. Então entendemos que a audiência pública instituída por esses vereadores, pelo nosso prefeito, pelo representante da Compesa e de outros segmentos, ela possa surtir um efeito positivo. É o que esperamos. Eu acho que é muito simples, dentro dos análises das pessoas que têm conhecimento técnico, com especialidade dos governantes, analisar o que a Constituição nos oferece a toda a nossa nação brasileira. E dentre esses princípios, nós entendemos que o social, ele tem que ter uma grande abrangência dentro do princípio da respeitabilidade. Eu acho que as camadas sociais, elas se diferenciam em seus valores econômicos, e que aí não há estudo para isso. Se aplica aquilo dentro dos seus tributos para serem cobrados, sem saber as condições do indivíduo, sem saber as condições do cidadão. Então eu acho que isso é um mal que corrói o nosso meio, que corrói a nossa população e que marginaliza. Aí alguém pode dizer, marginalizar, sim. Houve aqui um vereador que disse que isso vai propiciar uma negatividade muito grande na questão de que as pessoas vão deixar de pagar esses valores. E aí elas vão perder o direito de usar esse líquido precioso. E aí a gente marginaliza, porque muitos vão fazer suas ligações clandestinas, o que é crime. E aí ninguém nesse momento quer saber, vai dizer assim, vamos aplicar a lei. Está praticando um ato criminoso, mas porque nós, antes de tudo isso, nós não fizemos um estudo embasado nas condições econômicas do cidadão, com especial dos bairros periféricos, as pessoas mais pobres. Então, gente, na qualidade de parlamentar, que tem uma obrigação de defender os interesses da nossa população, né, me prontifico para a gente, nessa jornada, nessa caminhada, a gente chegar ao denominador comum. Nós vamos aqui ouvir, daqui a pouco, o nosso prefeito, nós vamos daqui a pouco ouvir o nosso querido representante da Compesa, doutor Januário, entre outras pessoas, e nós vamos sentir nossos representantes, o que dirão aqui na tribuna, e que possa fortalecer e que possa garantir que nós, irmanados, nós juntos, possamos chegar ao nosso governador do estado, levando o entendimento de que Salgueiro tem o nosso governo o entendimento de diminuir essas taxas que são exageradas. Além daquilo que foi frisado aqui, que muitas não estão funcionando. Então, como é que você paga uma coisa que não está lhes garantindo o direito de uso? Então, eu acho que foi um bom momento para discutir, dentro dessa audiência pública, esse interesse social da nossa população e garantir a essa sociedade que nós não vamos parar por aqui. Como disse anteriormente, encerro as minhas palavras dizendo a todos que nós somos incansáveis aqui nesta casa, em defesa do cidadão e da cidadã. E posteriormente, a gente ouvindo o nosso representante, o nosso prefeito e o nosso representante da Compesa, o Januário, entre outros que poderão vir aqui, com o intuito de apresentar a melhor maneira possível para garantir esse direito. Então nós sairemos daqui desta casa hoje com um semblante diferente, com alegria, com rosto, né, diferente do que chegamos, e que tem passado por esse longo tempo, esse sofrimento, tendo que desembolsar
dinheiro que realmente é uma cobrança absurda. Muito obrigado a todos e vamos avante. Audiência pública.